Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de podermos estar na sua casa para juntos louvarmos e bendizermos o seu nome. Estamos na casa de Deus e somos gratos por este privilégio de estarmos aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Osiel, nosso pastor presidente, os demais pastores que estão aqui, pastor Wagner, pastor Luiz, pastor Francisco. Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram cultuar a Deus. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo em Salmos de número 133. Salmos de número 133. Amém, irmãos? Eu vou ler na versão que eu tenho em mãos, a minha versão NVI. Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção e a vida para sempre. Eu vou ler o versículo primeiro mais uma vez. Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos no culto de ensino. Eu sei que os irmãos que vieram para este culto, vieram para o culto de ensino da palavra de Deus. E eu sei que essa é a nossa responsabilidade esta noite, nesta oportunidade, de trazer o ensino da palavra para a igreja. E no texto que nós lemos, eu quero usar esse texto, ou esses versículos que nós lemos, para falar com os irmãos, falar com a igreja, todos que me ouvem. Eu quero falar sobre o segredo da nossa união. Por que a Bíblia, ela foca, ela enfatiza este termo união? Eu li, ou você leu comigo, Salmos de número 133, onde este capítulo, esse salmo, esse número de salmo fala sobre a unidade, a união. Mas qual é o segredo da nossa união? Por que a Bíblia, ela sempre foca nesta palavra união? O que a nossa união produz? Qual o significado desta união? Por que é importante que sejamos unidos? A palavra de Deus para os nossos corações esta noite vai nos mostrar que nós devemos estar mais unidos aos nossos pastores, mais unidos ao nosso dirigente, mais unido aos nossos líderes. Você vai perceber esta noite que a união, ela faz parte do reino de Deus. Só para você ter uma ideia, como a união, ela é tão importante, que a Trindade é o maior exemplo de união. Quando você olha para a Bíblia, você entende que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Você vê unidade na Trindade, você vê esta união. Portanto, olhando por aí, você já percebe que a união é importante. Há pessoas e há coach que usam palavras motivacionais, há administradores, gerentes,
coordenadores que diante da sua equipe, ele usa palavras motivacionais, como união, união da equipe, união dos colaboradores, mas a Bíblia é a primeira a falar sobre o poder da união. A Bíblia é a primeira a falar sobre os segredos da união. E eu gostaria, antes de entrar na palavra de Deus, começar a falar aos irmãos, se os irmãos me permitam, falar sobre uma reflexão que eu li. Há muitos anos eu li uma reflexão, e essa reflexão me chamou muita atenção. O homem, ele estava andando, e um rapaz começou a mostrar para ele um quarto. E ele entrou naquele quarto, e ele viu que naquele quarto existia uma grande panela com alimentos. E ao redor da panela tinha pessoas. E cada pessoa tinha uma colher grande, com um cabo enorme, grudada na sua mão. As pessoas ao redor da panela colocavam a colher na panela, mas não conseguiam alcançar a boca, colocar a comida na boca por causa do tamanho do cabo. E aquele rapaz saiu dali com outro homem e foi para outro quarto. E quando ele entrou, era a mesma panela, a mesma comida, muitos ao redor da panela, com a colher grudado, o cabo da colher grudado na sua mão, só que aquelas pessoas estavam gordas, enquanto que da primeira estavam magras, esqueléticas. Ele observou e ele perguntou para o homem: qual o segredo? Por que é que no primeiro quarto é a mesma panela, é a mesma comida, eles têm a mesma colher, mas estão magros, enquanto que neste segundo eles estão gordos? E o homem disse: espere um pouco que você vai ver o segredo. E de repente ele, observando, um colocou a colher dentro da panela, e como eu não podia chegar na boca dele a comida, ele dava a comida para o outro. O outro botava a colher na panela e dava para o outro. E assim cada um dava comida para o outro. Eles aprenderam a trabalhar na união. Por isso eles estavam bem e melhores do que o do primeiro quarto, que não entendiam e não aprenderam a trabalhar na união. Essa reflexão, ela me chamou muita atenção, mas eu gostaria que você atentasse para a palavra de Deus, para nós entendermos qual é o segredo da nossa união. Por que é que eu tenho que estar ombreado com o meu pastor? Por que é que eu tenho que estar ombreado com a coordenadora, a minha coordenadora, ou o coordenador do departamento? Por que é que eu tenho que estar unido com o regente do vocal? Por que é que eu tenho que abraçar a causa com o meu dirigente? Qual o segredo? A Bíblia mostra. Eu gostaria de começar mostrando para você Mateus capítulo 12, versículo 25. Mateus capítulo 12 e versículo de número 25. E eu gostaria de mostrar para vocês o primeiro segredo da nossa união. O irmão já colocou aqui na tela. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, não o que, irmãos? Não subsistirá. Jesus está falando aqui do segredo da unidade. Jesus está falando aqui do segredo da união. Observe que ele começa falando do reino. Eu acho isso aqui lindo, porque depois Jesus ele vai diminuindo a abrangência. Ele fala primeiro do reino, e é interessante que ele fala todo reino. Ele foi bem específico, ele disse todo o reino. E detalhe, aqui eles estavam falando o seguinte, que Jesus, ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus disse: não, se Satanás está dividido, o reino dele não vai subsistir. O reino dele não vai prosperar. Aí Jesus fala isso aí, todo o reino, ele usa a expressão todo o reino dividido, ele contra si mesmo, ele é o quê? Devastado. Aí Jesus diminui, toda cidade também não prospera. Aí Jesus diminui mais a abrangência, ele fala, qual é o último que ele fala? Casa. Começa no reino, baixa para a cidade,
e termina na casa. Isso quer dizer que a unidade é importante em todo lugar. A unidade é importante em todo nível. Isso aqui, irmãos, como é que eu te ensino? Eu tenho liberdade para falar isso. Se o marido puxa para um lado e a esposa puxa para o outro, irmão, vai para algum lugar? Não vai. Quem está falando é Jesus. Toda casa dividida não prospera. Se o marido tem um foco e a esposa tem outro, não vai, irmão. Se o marido quer economizar e a esposa não, também não vai. Jesus disse: toda casa dividida não prospera, ela não subsistirá. Então, o primeiro segredo da nossa união é que a união produz força. A união produz força. Pegue isso a esse texto e faça o inverso. Como Jesus disse, todo reino dividido, toda cidade dividida, toda casa dividida não prospera. Agora pega um reino unido, pega uma cidade unida e pega uma casa unida, você tem força, você tem resistência e ninguém consegue. Então a nossa união, ela produz o quê? Força. Força. Congregação forte é uma congregação unida. Igreja forte é igreja unida. A união, ela produz força, irmãos. Quem está falando é o Senhor Jesus. Quando você vê um crente que está meio capengando, fraco, é porque esse crente, ele deixou de viver na união. Porque quando você vive na união, a unidade, ela faz com que você ajude um ao outro. A união, essa união traz força para o congregado, traz força para o membro, traz força para o pastor. Às vezes o pastor tem um alvo, o pastor tem uma meta, e aí ele tem aquela empolgação. Ele vai precisar de palavras que motivam, ele vai precisar de pessoas que estejam ao seu lado. E quanto mais você se une com ele, quanto mais você está ombreado, mais ele sente força, mais ele se sente confiante, e ele sabe que o seu sonho vai se tornar realidade, porque a união produz força. Então, os irmãos que estão me ouvindo aqui, é um culto de ensino da área. Se una com o seu pastor, se una com o seu dirigente, se una com o seu coordenador, com a sua coordenadora, com o seu regente. Então a união, ela produz força. E para embasar mais o que eu estou falando aos irmãos, Eclesiastes capítulo de número 4, versículo de número 10. Eclesiastes 4 e 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Aqui é força, irmãos. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Coloca o 12, meu irmão, por favor. Versículo 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Oh, glória. Aí o segredo. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A união produz força. A união produz resistência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se una, meu irmão, sejamos unidos, porque a nossa união, ela produz força. Mas ai do que está só. É o que o texto está dizendo. Ai do que está só. Essa expressão união, irmãos, a ideia de união na Bíblia, ela é tão forte, ela é tão tremenda, que você vai pegar, por exemplo, você vai ver Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Ali você tem, em Gênesis 11, 1, você tem o início da Torre de Babel. Mas antes da Torre de Babel, o verso 1 diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Olha só a unidade deles. Olha só a unidade do povo. Eles tinham o quê? Uma mesma língua e uma mesma fala. Coloca o verso 2, meu irmão. Verso 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Aqui nesse versículo, no versículo 1 e 2, você tem união. União de convivência, eles estão no mesmo lugar. Você tem união de propósito nesse versículo. Você vê que o povo é a união de fala, era uma só fala.
Esse povo, eles tinham uma só língua, e o capítulo vai dizer que eles tinham um só propósito, era a unidade de esforço. Eles tinham concentração no projeto. Eles eram tão unidos, por causa da fala deles, eles habitavam no mesmo lugar, não tinha diferença entre eles. Porque a desunião começa quando há as diferenças. Quando eu quero priorizar as minhas preferências, aí a união acaba. Aí vem a desunião. Quando eu não reconheço o meu lugar, quando eu não reconheço o que eu sou, e aí vem a desunião. E é interessante que aqui neste capítulo, no capítulo 11, você conhece, eles vão fazer a Torre de Babel. A Torre de Babel. E é interessante, irmãos, que quando eles começam a fazer a torre, começam a trabalhar, porque eles tinham o mesmo propósito, o mesmo alvo, a mesma diretriz, eles estavam focados, unidos e focados. E ninguém para uma pessoa unida e focada, ninguém para um grupo unido e focado, porque essa união ela produz força. Coloca o verso 5, meu irmão, por favor. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Isso aqui é interessante. A união deles estava tão forte, estava tão tremenda, que Deus teve que descer para olhar, para ver o que eles estavam fazendo. E Deus viu que a união deles era tão forte, mas tão forte, verso de número 6. E o Senhor disse: eis que o povo é união. E todos têm uma mesma língua, união. E isto é o que começam a fazer, união. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem. Você consegue entender o que Deus está dizendo? Observe como Deus está falando sobre a união. Deus está falando aqui de união. Deus está dizendo, eles estão focados. Eles são como um só homem, como um só povo. E Deus está dizendo, se eu não parar eles vão muito longe. Deus teve que parar eles, porque Deus viu que a união deles estava tão tremenda, mas tão tremenda, irmãos. O foco deles era fazer uma cidade cujo topo atingia o céu. É claro que eles não chegariam lá, mas eles estavam tão focados, mas tão focados, que Deus teve que descer e acabar com tudo. Observe como que Deus vai fazer para acabar com aquele intento, com aquele objetivo. Verso 6. Verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Porque começa a desunião. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Porque ninguém mais se entendia. Lugar onde ninguém se entende, não tem como haver unidade. Um lugar onde ninguém se compreende, não tem como haver unidade. Lugar onde cada um fala uma língua, também não tem como haver unidade. Lugar onde cada um tem um pensamento, um objetivo, uma diretriz que não é um só, também não vai haver unidade. Isso aqui é interessante porque hoje os administradores, eles dizem o seguinte, que a empresa tem que ter uma só fala. A empresa tem que ter o mesmo linguajar. E é interessante que quando você chega numa loja renomada, o atendimento é o mesmo. O treinamento é passado para cada funcionário. E eles têm a mesma língua. Você até às vezes confunde o funcionário pensando que é o funcionário da mesma empresa, na outra filial, mas é diferente. É porque o linguajar é o mesmo. A fala é a mesma, o tratamento é o mesmo, o jargão é o mesmo. Então a unidade, ela foca a questão da fala, ou a mesma fala, o mesmo pensamento, a mesma língua. Quando isso não existe, não tem como existir a unidade. A unidade, irmãos, ela existe quando nós falamos a mesma língua. E se eu não tenho a mesma língua do meu pastor, não tem como haver unidade. Se eu não tenho a mesma língua do meu dirigente,
não tem como haver unidade. A unidade, ela produz força. Eu estou mostrando para você através da Bíblia que a nossa unidade, ela produz o quê? Força. Força. A nossa união produz força. Quando você estiver louvando a Deus, trabalhando para o Senhor, ombreado com o teu líder, lembre-se, a tua união com Ele produz força. A tua união com Ele produz força. Ninguém para uma igreja unida, ninguém para um departamento unido, ninguém para um vocal unido, ninguém para um campo unido. A igreja vence porque a igreja é unida. Quem pode glorificar a Deus? Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu também aprendo que a nossa unidade, além de produzir força, ela também produz crescimento. A nossa unidade, ela produz crescimento. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: este é o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. O lugar ficou pequeno. O lugar ficou estreito. Cresceu tanto. Porque aqui é a escola de profetas. Escola de profetas. Muitos profetas saíram dessa escola. Ninguém queria ser maior do que o outro. Ninguém tinha uma visão diferente do outro. Eles tinham o mesmo objetivo. Eles tinham o mesmo alvo. E quando você tem essa união vai provocar o quê? Crescimento. Essa união provoca o crescimento. E você sabe, versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Olha só, mesmo pensamento, a mesma ideia. Cada um de nós pegue uma viga e façamos, é tudo plural, irmãos, é tudo plural, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. União. A união produz crescimento, irmãos. A união produz crescimento. Porque se não houver crescimento, ou se não houver unidade, não vai haver crescimento. Porque quem vai chegando, vai ver que não tem união. A pessoa chega e vê que não tem união, ela não quer ficar. Ela não quer estar ali. Mas quando se tem unidade, quando se tem união, um ajudando o outro, todo mundo se ajudando, a pessoa chega e diz: eu gostei daqui porque aqui todo mundo é unido. Aqui todo mundo se ajuda. Aqui é todo mundo levantando o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí provoca crescimento, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Atos capítulo de número 2, versículo 1. Atos 2 e 1. Aqui, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Isso aqui é união. Isso aqui é união. É claro que os pregadores que querem trazer aquela palavra mais pentecostal, usam esse texto para trazer momentos avivalísticos. Só que aqui, pouco se percebe a questão da unidade. A união. Observe que todos estavam concordemente no mesmo lugar. Estavam de acordo. Era o mesmo alvo. Era o mesmo objetivo. Era a mesma diretriz. Qual eles estavam clamando a Jesus para Ele mandar o Consolador amado. Todos tinham o mesmo alvo. E qual foi o segredo? Qual foi o resultado desta unidade? Foi o crescimento, irmãos. O crescimento, versículo 41, desse mesmo capítulo. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Se os 120 são unidos, Deus manda quase 3.000. Se os 120 são unidos, te prepara para ver o crescimento de Deus. O crescimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Verso 44.
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Unidade. A unidade continua por causa que eles estavam juntos em Atos capítulo 2, verso 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O povo via que eles eram unidos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A nossa unidade produz crescimento. A nossa unidade produz crescimento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí, irmão, tem uma coisa interessante. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Deus vai acrescentar por causa da nossa união. Por causa da nossa união, Deus acrescenta. Por causa da nossa união, Deus opera. Porque Deus não opera onde há intrigas. Deus não opera onde há desunião. Mas se há união, te prepara para ver o crescimento de Deus. Oh, aleluia. Atos 4, versículo 32. 4 e 32. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Isso aqui é unidade, irmão. Capítulo 5, versículo 14, 5 e 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Eu estou mostrando para você que a nossa unidade, ela produz crescimento. A nossa unidade produz crescimento. Aqui não tinha cruzadas evangelísticas, não. O povo só partia o pão de casa em casa. Havia unidade, havia união no povo, havia união. E todo o Jerusalém observava e via que havia unidade no meio dos cristãos. Aleluia. Capítulo 6, verso 7. 6, verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Uma igreja unida, ela não subtrai. Uma igreja unida, ela não divide. Uma igreja unida faz o quê? Multiplica. Multiplica. Porque a união produz crescimento. Eu já vou finalizar, mas quero finalizar com isso aqui, irmãos. A nossa unidade, a nossa união, ela produz primeiramente força. A nossa união produz crescimento. E para finalizar, em terceiro lugar, a nossa união, ela produz avivamento. Avivamento. A nossa união produz avivamento. E quando eu falo de produzir avivamento, eu falo de que tem muitos hoje que querem passar por um avivamento. Tem muitos hoje que se dizem que estão cheios do Espírito Santo. Mas eu desconheço um avivamento sem união. Eu desconheço e eu não acredito em um irmão ou uma irmã que diz que é avivada, mas não fala com o irmão. Eu não acredito no irmão, na irmã que diz que está cheia de Deus, que profetiza, mas é intrigada, não tem unidade, não tem união. Eu não acredito. Porque a Bíblia, ela mostra que a união, ela produz o avivamento. A união atrai a presença de Deus. A união atrai a presença do Espírito Santo. A união traz para nós o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Atos capítulo 1, a partir do versículo número 10. Atos 1 e 10, eu já vou finalizar, irmãos. E estando com os olhos fitos no céu. Obrigado, pastor. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 11, os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado da Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Olha só, eles foram para Jerusalém. Quem que foi? E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André,
Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Quem é o primeiro da lista? Volta lá, irmão. Quem é o primeiro da lista? Pedro. Coloca agora o 14. Todos estes perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quem era que estava encabeçando a lista lá? Pedro. Coloca agora o 15. E naqueles dias, levantando-se, quem levantou? Pedro. Jesus ficou com eles no espaço de 40, e eles oraram mais 10, que deu 50 dias, por isso que veio o Pentecoste, o 50º dia, que é 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: Pedro havia negado a Jesus 50 dias atrás. Pedro havia negado Jesus, irmão. Quantas vezes? Quem lembra? 3 vezes. Ele negou Jesus. Pedro queria se esquivar. Porque quando o anjo aparece para as mulheres, o anjo só fala para eles que Jesus quer se encontrar com eles, mas também fala para Pedro que ele quer falar com ele. O Pedro, irmão, estava com vergonha, porque ele negou Jesus 3 vezes. Aleluia. Mas Jesus se encontra com ele, e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E eu quero chamar a atenção para você desse detalhe. Quando eles sobem para Jerusalém, quando eles estão reunidos, quase 120, quem se coloca de pé para falar? Pedro. Alguém poderia dizer assim, pastor Wagner: ei, irmão Pedro, não, ei, irmão Pedro, peraí, irmão Pedro, tome seu assento, irmão Pedro. Hã? Irmão Pedro, tome seu assento, irmão Pedro. Nenhum de nós aqui fez o que o senhor fez. O senhor negou Jesus. Então, irmão Pedro, é o seguinte: o senhor fique sentado, porque o senhor não tem vez aqui não. Ninguém negou Jesus como o senhor fez. Irmãos, mas a Bíblia diz, aleluia, ele era o primeiro da lista. E ele se colocou de pé e começou a falar. E começou a falar. E começou a falar. E todos ouviram ele, e entenderam e perceberam que aquela era a direção de Deus. E como eles estavam unidos, como eles estavam com o mesmo pensamento, ninguém querendo ser maior do que o outro, mas estavam unidos, aconteceu Atos capítulo 2, verso 1. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. A nossa união produz avivamento. Querem ser cheio do Espírito Santo? Esteja unido. Quer passar pelo Pentecoste de Deus? Esteja unido. Ah, missionário, mas o senhor não entende, aquela irmã falou assim de mim. É hora de liberar o perdão, é hora de perdoar, irmãos. Jesus disse assim: quando tu for oferecer o teu sacrifício lá no altar, e tu te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem que você que tem contra ele, é ele que tem contra ti. Deixa a tua oferta, te reconcilia com teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Pentecoste é para aquele que vive em união. Oh, aleluia. E Deus tem Pentecoste para uma igreja unida. Deus tem Pentecoste para um crente unido.